Professor Boaventura Sousa Santos, desde já, obrigado. O primeiro retrato, impressivo, em cima da hora. Como é que se sentiu depois de abril aqui, com esta gente toda a fazer-lhe, levantar-lhe questões, a saudar a sua presença? Foi uma sessão extremamente gratificante. Eu gostei muito de vir aqui, tenho cá vindo muitas vezes para outras iniciativas, mas este almoço tem uma característica muito especial, que é o facto de ter uma apresentação e depois ter um debate. E o debate foi muito vivo. E foi um debate vivo que me impactou, exatamente porque não estivemos apenas a falar da atualidade, o que era normal que falássemos, e falámos, obviamente, como gente comprometida com a sociedade portuguesa neste momento, mas ao mesmo tempo também tivemos a coragem de regressar ao passado, falar do passado, falar dos erros que afinal são recíprocos, como acontece em todos estes processos, e falar de uma maneira que no fundo cura. Porque não se esconde, não fica aquele ressentimento, pelo contrário, fala-se, responde-se com veemência, mas no fundo, no sentido de que há uma irmandade. Isto é, estamos todos do mesmo lado, na medida em que, quaisquer que fossem as diferenças destes grandes, maravilhosos militares de 25 de Abril, que estiveram e foram muito profundas durante o período da crise revolucionária, eles, realmente, todos eles no seu conjunto, estavam irmanados na ideia de uma sociedade mais democrática, mais desenvolvida, descolonizadora, obviamente, uma sociedade melhor, mais justa, mais livre e mais digna. E hoje, veem que a nossa sociedade, 40 anos depois, tendo tido progressos extraordinários, desenvolvimentos que não podemos de maneira nenhuma esquecer, podia talvez neste momento estar a aspirar a mais, na continuação daquilo que foi feito em 74. E, portanto, eles estão irmanados nisso. E essa irmandade de um objetivo comum, de uma ideia comum de sociedade, é isso que neste momento está a animar a associação, e eu fiquei muito feliz por ser testemunha disso. O doutor veio aqui falar da dimensão catártica, digamos, deste almoço. Acha que na sociedade portuguesa também haverá outros lugares, outras sedes, onde fazer, digamos, essa catarse para, de uma vez por todas, nos pormos de acordo em relação ao essencial? E eu lançava-lhe já aqui a questão que não aprofundámos lá em baixo, de termos este momento das eleições europeias como um momento privilegiado para, votando, e aqui podemos, o professor Novaes veio aqui falar da abstenção, com alguma dimensão de castigo, portanto, a própria, se exercida conscientemente, eu digo, ou votar em branco, ou pelo menos não votar nas forças que nos governam. Esse pode ser um primeiro momento de afirmação da cidadania? Pode. Não há muitos momentos catárticos como este que nós vivemos aqui. Porquê? Fundamentalmente porque aqui na associação nós temos pessoas que estiveram em posições diferentes durante a Revolução, e que posteriormente mantiveram também posições diferentes pelas suas diferentes filiações partidárias, e alguns nem nunca tiveram nenhuma ou nem querem ter. Mas têm um momento de reunião, que é esta associação que reúne, que organiza atividades em que todos participam, os seus almoços, e portanto esta é a possibilidade catártica que nós não temos, por exemplo, ao nível dos partidos, porque os partidos obviamente se reúnem entre si. Nós temos poucas ocasiões para termos deste tipo, para não ser o que eram antes as sessões de esclarecimento dos partidos, em que diferentes partidos vinham e debatiam. Hoje, com a televisão, tudo se transformou num espetáculo e não há propriamente um debate da profundidade e com a franqueza e com, no fundo, a exposição pessoal que cada um teve neste almoço. Isto foi muito extremamente pedagógico. Era bom que isto fosse bem divulgado, porque é uma forma diferente. Em abril, almoços 1000. Exatamente, almoços 1000. E é isso que é notável. Não temos assim muito em Portugal. Portanto, o que acontece é que há muito ressentimento, muita acrimónia, muita hostilidade que está a ser interiorizada, que não está a ser verbalizada e que naturalmente se vai manifestar de diferentes formas. Uma delas pode ser exatamente a abstenção, outra dela pode ser votar em partidos que nunca votaram, mas que de repente acham que são aqueles partidos que lhes podem dar alguma saída. Mas penso que as pessoas vão votar nestas europeias um pouco à espera, mas sem esperança, isto é, sem grande esperança, fundamentalmente porque o que eles poderiam pensar que seria uma alternativa portanto, à qual se pudesse chegar com pouco custo, não a veem a alternância, mas não veem a alternativa de uma maneira clara, alguém que lhes diga que a alternativa vai ser esta ou aquela. Portanto, eu acredito que haja um pouco mais de
passividade e ressentimento do que discussão, e talvez atitudes desse tipo, por exemplo, a abstenção pode ser uma forma de resposta política. Eu gostava então que nos particularizasse para esta rede social que estamos a falar, aquela questão que levantou de que neste momento há dois governos. O governo propriamente que está no governo e o governo que está na oposição. Digamos, o que é que falta ao PS para que seja de facto a esperança ao PS, quem sabe, o doutor particularizou aqui o PS, mas portanto, o que é que falta para que os portugueses acreditem que o PS pode desfazer, disse mesmo esse termo, desfazer os erros, alguns dos erros deste governo? Não, eu comecei por dizer que realmente nós estávamos a ser atingidos por um gasto paralisante, que é a austeridade, e que esse gás é administrado por dois governos, o governo que está no governo e o governo que está na oposição, uma referência direta ao PS. Porquê? Porque o PS realmente não se manifesta contra a austeridade, não apresenta uma política alternativa, procura que a sua responsabilidade política, que é uma responsabilidade que eles imaginam perante as forças dominantes na Europa, os obrigam a uma continuidade dessa política. Quando não aproveitam dessa forma as alternativas que até se vão gerando, emergências que se vão gerando na sociedade, e não só na sociedade portuguesa, mas na europeia, por exemplo, este manifesto recente no que respeita à reestruturação da dívida. Que o doutor subscreveu. Que eu subscrevi e que enfim, o próprio PS minimizou e nem se quis aderir. Podia perfeitamente, até porque a iniciativa vinha de um militante muito prestigiado do próprio partido, que é o doutor João Cravinho, e, por outro lado, teve um acolhimento de milhares de economistas e de outros técnicos da Europa que têm vindo a subscrever este documento. Portanto, o que é que isto significa? Que está uma oportunidade perdida para mostrar que nós vamos ser diferentes. E isso é que era preciso. Era um golpe de asa que aproveitasse algo que está a mudar, não é, digamos assim, uma ideia deslocada da alternativa, é ver a emergência que está a surgir na própria Europa de uma alternativa que passa simplesmente por esta ideia. Esta dívida não se paga. Doutor, duas ou três questões que, se eu fosse o doutor Seguro, estivesse aqui à sua frente, você aproveitava para dizer, para fazer no imediato. Olha, doutor Seguro, a primeira coisa era, neste momento de 25 de Abril, o senhor devia ser a realmente mostrar uma atitude de extraordinária adesão a esse grande momento resgatador da democracia portuguesa que foi o 25 de Abril. E fazer tudo para que a associação, que acaba de ser humilhada pela direita portuguesa no Parlamento, fosse prestigiada e esse prestígio viesse do PS. Esta era a sua primeira medida. A segunda medida, a meu entender, era olhar para esse manifesto dos 70, a que eu tive o gosto de subscrever, e ver o que é que está lá. E o que está lá é aquilo que nós pensamos que são os critérios mínimos. Por isso é que houve muita gente de direita que assinou. E o senhor, para querer manter a autonomia do seu governo, do seu programa, não quis aceitar a reestruturação, embrulha-se com outros conceitos, em vez com o conceito de renegociação, que no fundo para mim não diz coisa muito diferente do que é a reestruturação, e podia assumir as forças oposicionistas que não são extremistas. É isto que eu lhe chamava a atenção. Estas forças que não estou a dizer que vai fazer uma aliança com o PCP ou com o Bloco de Esquerda, porque isso é impossível neste momento, mesmo que eu desejasse. Estou a dizer é que não humilhe ou não prestigie aquelas forças na sociedade portuguesa que estão de uma maneira consistente, séria, muito bem consolidada a propor uma alternativa. Se fizesse essas duas coisas, eu penso que o seu futuro seria radiante, o futuro do Partido Socialista, é isso que está em causa, e eu pessoalmente regozijaria muito com isso. O doutor disse também aqui que o doutor Durão Barroso foi aos Açores servir café e o objetivo dele é ser secretário-geral da ONU, sabendo que tem como concorrente António Guterres, e que ao fim e ao cabo estes senhores estão todos a pensar no tacho deles. Ontem mesmo um assessor de Durão Barroso veio denunciar que todas estas medidas tomadas pela União Europeia foi no sentido dos seus protagonistas ganharem poder e, quem sabe, particularizar essa máxima que disse de pensarem nos tachos. É isso mesmo que pensa que está a acontecer? Não, penso que se aplica a todos, quer dizer, não aplico isto de maneira nenhuma ao Dr. António Guterres, com toda a franqueza. Eu falei do Durão Barroso, exatamente... Não, eu falei aqui do Dr. Barroso. Claro, ter em conta que o Guterres pode... através do brilhante trabalho que tem vindo na Associação, no Alto Comissário dos Refugiados, pode ter ambições internacionais e são muito justas. Agora, a gente conhece bem o engenheiro Guterres e sabe muito bem que ele não é um homem que anda à luta pelos cargos e com grandes ambições. De maneira nenhuma, não é isso. Destes, sim. Acho que o Durão Barroso é um homem fundamentalmente de poder, que, como Presidente da União Europeia, ele teve que conquistar o seu lugar através de uma prova exagerada, desnecessária,
que humilhou muito o português, humilhou os europeus, porque aqueles que, em grande medida, se manifestaram contra a guerra, e ele foi fazer essa manifestação de apoio para mostrar aos americanos que ele era o homem deles na União Europeia, e assim o tem sido. E é natural que daqui para o futuro, exatamente, eles também estejam a posicionar em posições que dependem do voto dos norte-americanos e, portanto, no caso das Nações Unidas, é um deles. Boaventura Sousa Santos, mesmo a terminar, você que escreveu numa das suas acutilantes crónicas, de facto, metaforicamente, explicou lá embaixo, a necessidade de um novo partido, podia ser o Partido 25 de Abril. Disse também que esta é a palavra mágica que mais une os portugueses. Estamos a falar para uma rede social, gostava que falasse um bocadinho do papel que estas pequeninas redes podem ter para a tal rede, para a tal grande rua. Ficou satisfeito com uma espécie de congresso, digamos assim, que aqui decorreu? Não, eu acho que sim. Realmente, para mim, quando formulei a ideia do Partido 25 de Abril, eu sou muito sério acerca do nome. Eu acho que se surgisse um novo partido que tivesse uma lógica distinta, que tivesse um programa diferente, de luta pelo reforço da nossa democracia, da nossa soberania, da nossa identidade europeia, sem humilhações, e prestigiando realmente todos os portugueses, o nome do 25 de Abril é um grande nome. Agora é evidente, as redes, as associações, são eles que são os protagonistas, não sou eu usei apenas para provocar a opinião pública que anda nas redes e que talvez, quem sabe, queira começar a fazer uma discussão sobre isso. E se o fizer, só lhes dou um conselho, não os façam antes de eleições, porque antes de eleições é tudo muito suspeito. Nunca lhe passou para a cabeça, mesmo a terminar, ser secretário-geral do Partido do 25 de Abril? Maneira nenhuma. Sem G3? Nunca tive ambições de lugares de poder desse tipo, nem reitor, nem presidente de Câmara, nem dirigente partidário. Nunca. Esteve sempre fora das minhas ambições. Dr. Boaventura, muito obrigado e continue a espalhar na rua das suas crónicas. Obrigado. Muito obrigado.